Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Instagram da Escola da AGU, programa que faz parte do projeto Escola em Casa, coordenado por nosso diretor nacional Danilo Santana, por nossa vice-diretora nacional Andréa Cajueiro e por todos os diretores regionais da escola, Rodrigo Ribeiro, Rita Nolasco, Cristiane Iwakura, Eugênio Batesini e por mim, Marco Aurélio Peixoto. Nós vamos receber hoje a professora Paula Sarno Braga para tratar da temática da tutela provisória. Já vou escrever aqui o tema para vocês, tutela provisória, e aguardar a solicitação da professora Paula Sarno para que nós possamos dividir com ela esta live. Lembrando a todos que os eventos, aqui no Instagram, as lives aqui do Instagram, estão sendo tanto carregadas para a plataforma do canal do YouTube, da Escola da AGU, bem como também estão sendo disponibilizadas aos poucos nas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Já temos várias lives lá disponibilizadas em formato de podcast. A professora Paula já ingressou. Vamos agora aguardar a solicitação para que ela conosco a tela. Olá, minha amiga. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? E Muito, contigo? tudo ótimo, muito bom tê-la aqui. Eu vou apresentar aqui a nossa convidada desta tarde, a professora Paula Sarno Braga. Ela é pós-doutoranda pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre e doutora pela Universidade Federal da Bahia, pela UFBA, é membro efetivo e secretária adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, é membro efetivo e atual vice-presidente da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, a ANEP, é professora adjunta dos cursos de graduação e pós-graduação estrito sensu da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e da Faculdade Baiana de Direito, coordena o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil da Faculdade Baiana de Direito e é advogada sócia do Lago e Sarno Advocacia e Consultoria. Professora Paula, é um prazer imenso recebê-la aqui no canal do Instagram da Escola da AGU. Estava comentando que as nossas lives aqui, elas estão agora estou lhe Voltou. ouvindo, Paulo. Será que é minha internet? Vamos acompanhar. Por enquanto estou lhe ouvindo e a imagem voltou regular. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Prazer Obrigada, viu? recebê-la, minha amiga. Muito bom tê-la aqui, viu? Um convite maravilhoso, irrecusável, de um amigo querido, esposo de uma amiga querida, né? E eu não teria como faltar. É um prazer enorme estar aqui. E vamos lá, vamos Muito, correr para o abraço com a tutela provisória. muito bem. O tema é amplo, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar os principais pontos polêmicos da tutela provisória ao longo dessa hora de live, mas nós vamos tentar aqui tratar dos aspectos que possam ser relacionados. Primeiro fazer uma linha introdutória e depois tratar de alguns aspectos importantes desse tema, inclusive puxando para a atuação da Fazenda Pública, já que estamos aqui fazendo a live no perfil do Instagram da Escola da AGU. Então, Paula, para começo de conversa, a gente sabe que a tutela provisória no Código de 2015 foi e é ainda objeto de uma série de críticas por parte de grande parte da doutrina, mas a grande verdade é que, de uma maneira ou de outra, houve uma adequação em relação ao que a gente tinha no Código anterior. O Código anterior tinha ali a tutela cautelar regulada através de uma espécie processual própria, lá no final do Código, no livro 3, enquanto que, em 94, introduziram entre nós ali a figura da tutela antecipada, no livro 1 do processo de conhecimento, mas aí sim como um tipo de pedido e não como uma espécie processual. Era metodologicamente muito complicado de estudar, estudava-se a tutela antecipada numa disciplina de processo de conhecimento,
e aí 2, 3 disciplinas na frente, né? 2, 3 semestres na frente, estudava-se o processo cautelar e voltava-se a tratar da tutela antecipada, então era uma coisa um tanto quanto desorganizada. O legislador 2015, Paulo, se preocupou em organizar, tratá-las sob um único gênero e discipliná-las, né, de uma forma mais sistematizada. Está sujeito a críticas, a institutos polêmicos como a estabilização, é bem verdade. Mas a grande verdade é que, de uma maneira ou de outra, isso foi melhor sistematizado no Código de 2015. Então, eu vou te fazer uma primeira provocação para que você possa introduzir o tema. A pergunta é a seguinte: a tutela cautelar, né? A tutela cautelar, ela é de fato, ela pode ser de fato enquadrada como uma tutela provisória, como dá a entender que o 2015 traz lá a tutela provisória e divide a tutela provisória em urgência e evidência, e na de urgência ele coloca a cautelar. A cautelar é realmente uma tutela provisória, Paulo? Vamos lá. Marcos, em que pese, né, o legislador tenha tomado essa iniciativa, né, de organizar a disciplina da antecipada da cautelar e de colocar tudo ali sob a rubrica de tutela provisória, no mesmo capítulo no nosso código, né, e em que pese, o que eu vou dizer, fuja a visão mais tradicional das cautelares, e certamente muitos colegas aí que vinham nos assistir, inclusive da AGU, vão chiar um pouquinho. A tutela cautelar é uma tutela definitiva. Eu não falo isso sozinha, tá? Para mim, ela não é uma tutela provisória, ela é uma tutela definitiva. Eu não falo isso sozinha, eu estou acompanhada de grandes nomes do processo. Uma das minhas principais referências é o professor Calmon de Passos, e eu faço questão de explicar, obviamente, né? Para a gente entender o que é exatamente a tutela provisória, que para mim nem é uma tutela, é uma técnica, mas vamos lá, a gente tem que entender o que é a tutela definitiva, né? A tutela definitiva é a que a gente está mais acostumado a lidar no nosso dia a dia. É aquela tutela que é concedida pelo juiz com uma cognição exauriente, né, com um conhecimento profundo do objeto da causa, já ali com base em todas as alegações, em todas as provas necessárias para ele conhecer o que está sendo ali colocado, depois de garantir o contraditório, a ampla defesa em sua plenitude dentro do processo, né, que permite ele chegar a um juízo de certeza, a dar uma decisão definitiva e que, portanto, tem aptidão para fazer coisa julgada, né? E essa tutela definitiva, ela pode ser satisfativa ou não satisfativa. A satisfativa é a nossa velha conhecida, de conhecimento e execução. Satisfaz direitos, atribui bem da vida. E a tutela definitiva não satisfativa é a cautelar. A cautelar, ela é uma tutela que não visa certificar nem efetivar direitos, ela já visa, né, conservar o direito, preservar o direito para que ele possa ser futuramente, né, conhecido e executado, né? Preservar, conservar o bem da vida, né, para que ele possa, ao final, ser atribuído a quem de direito. Tanto que eu adoro aquela figura de linguagem que a gente coloca no nosso livro, que é inclusive do Pedro Caymmi, né? É como se a tutela cautelar colocasse o bem da vida na geladeira para ele ficar preservadinho, para no final ser atribuído a quem de direito, né? E por que eu digo que essa tutela cautelar é uma tutela definitiva? Porque, veja você, ela tem essa função própria, que é a conservação, a preservação do direito, e ela tem também um mérito próprio. A tutela cautelar, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o mérito dela, ela tem um mérito só dela, né? Que é o pedido de cautela fundado naquela causa de pedir tradicionalíssima, que é o fumo boniuri, o periculum in mora, né? A fumaça do bom direito, a probabilidade do direito material a ser acautelado, e o perigo que a demora representa, né, para a tutela desse direito, que é objeto do processo de conhecimento e ou execução. E esse mérito da cautelar vai ser avaliado pelo magistrado, conhecido pelo magistrado, com a cognição exauriente. Tá? Porque quando o magistrado for dar uma sentença com uma tutela cautelar, né, ele terá que ter garantido o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal em sua plenitude sobre aquele objeto, aquele mérito cautelar. Né? Ele vai ter que conhecer aquilo profundamente para dar a sentença cautelar. Né? Para dar, nem que seja o capítulo cautelar da sentença, lá no regime do novo Código. E aí alguém pode vir a me dizer, mas num processo em que se pede uma tutela cautelar, o rito cautelar é muito mais simplificado. Sim, mas o fato do prazo de defesa ser mais curto, né, e da cognição exigida numa cautelar ser menos profunda do que aquela exigida num processo de conhecimento, não quer dizer que não haja uma cognição exauriente. É uma cognição exauriente de tutela cautelar. Né? E dada essa decisão cautelar com essa cognição exauriente típica da cautelar, não cabendo mais nenhum recurso,
a decisão ela vai se tornar imutável, ela vai se tornar indiscutível. E você não vai poder voltar a juízo para poder formular o mesmo pedido, por exemplo, se ele tivesse sido denegado. Sim, Né? sim. Ah, mas se eu tiver um fato novo, mudou o que estava em torno da fumaça do bom direito, mudou o que estava em torno do perigo imóvel, aí você já tem uma outra causa de pedir, né, para poder fazer um outro pedido que vai gerar uma nova sentença, uma nova coisa julgada, agora, que nada vai infirmar a anterior. Aí vem Calmon de Passos, né? O professor Calmon de Passos, ele diz, veja, é uma decisão dada com conhecimento profundo do objeto cautelar, contra a qual não cabe mais nenhum recurso e que, portanto, se torna imutável dentro e fora do processo em que ela foi proferida. Imutabilidade dentro e fora do processo em que a decisão foi proferida, para mim, é coisa julgada. Você pode querer chamar como você quiser. Se você quiser chamar de odracalina, né? Sei lá, subterfúgia, né? O nome louco que você quiser dar ela, você dá. Ele inventa uns nomes muito loucos que eu não lembro aqui agora. Agora, para mim, é coisa julgada. Eu não posso negar que existe coisa julgada cautelar. Ah, mas e aquela lição tradicional de que na cautelar a cognição é sumária? A cognição sumária, ela existe sobre o direito material a ser acautelado. Uhum. E é objeto do processo de conhecimento de execução, porque ele só precisa ser provável, plausível, né? Sobre o direito de cautela, que é o objeto da tutela cautelar, a cognição é exauriente, né? O Então, objeto aí... dele é exaurido. Quando se olha, né? Quando você olhar para o todo e pensando no pedido de mérito final, aí evidentemente ela tem esse caráter acessório, ela tem esse caráter provisório, mas olhando evidentemente para como você está colocando para o objeto, ela passa a ser considerada uma tutela definitiva, né? Essa é a conclusão a que Agora, você isso chega, não né? quer dizer que não exista tutela provisória cautelar. Sim, sim. Porque, vejam, toda tutela definitiva, seja ela satisfativa ou não, ela precisa de tempo para ser concedida, né? Uhum. E esse tempo pode colocar em risco a efetividade da jurisdição. Daí o legislador criar uma técnica, que é a técnica de antecipação provisória dos efeitos da tutela, né? Que é o que o legislador chama de tutela provisória, né? Que permite que você possa antecipar provisoriamente os efeitos da tutela definitiva, satisfativa ou não. Então, você pode antecipar provisoriamente a satisfação do direito, Sim. ou você pode antecipar provisoriamente uma cautela sobre o direito, né? A antecipação provisória da satisfação do direito é o que se chama de tutela antecipada satisfativa, né? Inclusive no novo código. Era aquela tutela antecipada do 273 do Código 273 do anterior. Código. Perfeito, E perfeito. a antecipação provisória dos efeitos de uma tutela não satisfativa, da tutela cautelar, né, é você dar, eu posso chamar de tutela antecipada cautelar, mas não querem me matar. Então eu falo, tutela é uma tutela provisória cautelar. É você antecipar a própria cautela do direito, que equivale àquela liminar cautelar do 804 do Código anterior, né? Então, você pode antecipar provisoriamente, inclusive liminarmente, antes da outra parte ser ouvida, não só a satisfação do direito, com a tradicional tutela antecipada satisfativa, como também a própria cautela sobre o direito, né? Quando aquilo é tão urgente que não dá para esperar todo um rito para o juiz conceder a medida. Agora, para mim, essa antecipação é uma técnica processual. Entendi, o legislador entendeu por bem chamar de colocar como um novo tipo de tutela, né? Alcunhar de tutela provisória, e a gente embarca, né? Para poder conseguir se comunicar com os jurisdicionados, os juízes, os colegas como um todo. Deixa eu lhe fazer outra pergunta agora. O legislador tratou a tutela cautelar e a tutela antecipada, né? Tanto uma como outra, como tutelas provisórias de urgência. É realmente possível, Paula, dizer que toda tutela antecipada ela é de urgência e que toda tutela cautelar é de urgência? A gente tem como precisar isso realmente? Bem, parte da resposta é bem fácil. Outra parte não é tanto. Bem, a tutela antecipada satisfativa, ela pode ser de urgência e ela pode ser de evidência. É o regime do novo código, né? A tutela antecipada satisfativa de urgência é aquela tradicional, que equivale a boa parte do 273 do código anterior, né? Ela pode ser dada quando você demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tutela antecipada de urgência, tranquilo.
E o CPC de 2015 ampliou e deixou mais clara a possibilidade da tutela antecipada, né, satisfativa de evidência, que ela pode ser concedida mesmo que não haja nenhuma situação de urgência, né? Ela é concedida simplesmente quando você está em uma situação em que as alegações de fato estão provadas e o direito se coloca como um direito evidente. E o legislador presume isso nas hipóteses do 311, né? Quando, por exemplo, você está propondo uma demanda, né, que já pode se fundar num precedente de força obrigatória, já estabelecido em sede de julgamento de casos repetitivos ou numa súmula vinculante, enfim. E isso está lá no 311. A tutela cautelar, ela tradicionalmente é uma tutela de urgência. Sabemos disso, né? Inclusive, no novo Código, o legislador deu uma ajeitadinha nisso, porque ele previu para a tutela cautelar de urgência os mesmos pressupostos previstos para a tutela antecipada de urgência. Ele unificou, né? Então, os pressupostos são a probabilidade... Que era uma confusão danada no código anterior. Você tentar explicar para um aluno de graduação, por exemplo, né, Paulo? Que para a tutela antecipada você tinha lá a prova inequívoca, verossimilhança das alegações, que isso não é a mesma coisa que fumaça do bom direito e perigo da demora, que são requisitos diferentes, que na verdade era aquela velha confusão, aplica fungibilidade, não aplica fungibilidade, é de mão única, é de mão dupla, e aí o legislador caminhou bem a unificar, né, os requisitos para a concessão de uma como de outra, tratando como sendo os dois. O que vai mudar efetivamente é o seu objetivo. Se o seu objetivo é adentrar provisoriamente ao mérito, o seu objetivo é resguardar, assegurar o resultado útil e eficaz daquele processo, né? Então, o legislador parece ter caminhado bem nesse aspecto, né? Exatamente, exatamente. Então, facilitou um pouco, facilitou um pouco. Agora, a tutela cautelar de evidência, aí já é algo um pouco mais, digamos, não tão simples de visualizar, mas a gente já encontra, né, essa visão em doutrina, a gente já encontra alguma referência do Eduardo Costa, no nosso livro, lá no volume 2 do curso que eu escrevo com o Fred e o Rafael, né? A gente menciona essa possibilidade, e no nosso volume 2 a gente identifica uma primeira possibilidade de tutela cautelar de evidência, que inclusive já tem respaldo no STJ, né, no julgamento de casos repetitivos, isso foi ainda que indiretamente reconhecido, que é a do artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa, né, que prevê a possibilidade de concessão da medida cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado quando o que está em jogo é um ato de improbidade lesivo ao patrimônio público, né, que gera um enriquecimento injusto, e esses bens tornados indisponíveis vão garantir o ressarcimento do dano. É uma cautelar que, para ser concedida, basta que você traga evidências do ilícito, não precisa demonstrar nenhum tipo de urgência. O STJ já reconheceu isso em julgamento de casos repetitivos, como eu já disse, e isso tem sido apontado, tem sido reconhecida como uma hipótese de tutela cautelar de evidência. Existe uma outra situação que não está no nosso livro, eu nem cheguei a conversar com o Fred sobre isso, mas eu estou em vias de publicar um artigo sobre isso, em coautoria com Felipe Vieira Batista, que é a da Lei de Recuperação Judicial, do artigo 52 da Lei de Recuperação Judicial, que é a medida de suspensão das ações e execuções que envolvem a empresa recuperanda, né? Quando você defere a recuperação judicial, o processamento da recuperação judicial, essa medida é uma possibilidade, né? Os sons domésticos reinando. Vocês estão ouvindo meu interfone? A gente merece. Vai tocar um pouco, porque não tem quem atenda. Nem se preocupe. Então, e essa suspensão das ações que envolvem, as ações e execuções que envolvam o recuperando, é uma medida cautelar, e é uma medida cautelar que, para ser concedida, basta, basicamente, o deferimento do processamento da recuperação, ou seja, que se visualize a evidência, a situação de evidência em torno do direito de postular a recuperação. Ela não exige nenhum tipo de urgência. Não há urgência. De duas uma, ou a gente vai reconhecer que o legislador estabeleceu uma presunção absoluta de urgência nesse caso, ou a gente vai admitir que é mais uma hipótese de tutela cautelar de evidência. A Fernanda Gomes está rindo aqui de mim, do meu home office. Pois faz parte. Então é esse o cenário, Marcos, que eu visualizo. Perfeito, perfeito. Minha amiga, vamos passar agora para a gente falar da tutela antecipada e da tutela cautelar.
na modalidade antecedente, né? O nosso legislador trouxe aí essa figura, essa novidade. A gente tinha no código anterior a figura da cautelar preparatória, né? Que acabava se utilizando para depois se ingressar com a ação principal, mas aí nós estávamos falando de duas ações. O legislador, ao extinguir a modalidade, a espécie processual, né, do Código de 2015, processo cautelar, obviamente essa figura deixou de existir, mas em seu lugar, no regramento, ele trouxe ali as figuras da modalidade antecedente, tanto na cautelar como na antecipada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quais as semelhanças e diferenças para aquela cautelar preparatória que a gente tinha no Código de 1973, e se isso, na prática, a gente tem aí 4 anos e meio, né, de vigência do Código de 2015, se isso, na prática, na sua experiência, na sua vivência como advogada e também como professora, tem sido utilizado, tem sido vivenciado na prática, Paulo. Maravilha. Assim, Marcos, eu acho, na minha opinião, a gente pode considerar que a tutela provisória em caráter antecedente, né, que é necessariamente de urgência, inclusive, ela faz às vezes da preparatória no CPC de 2015, mas com um regime bem diferente, né? Por quê? Porque aquela cautelar preparatória do código anterior, ela era uma medida concedida num processo autônomo, um processo que dava só a concessão da tutela cautelar preparatória. E hoje não existe mais isso, não existe mais processo cautelar autônomo, né, no regime do novo código. No regime do Código de 2015, né, a possibilidade de concessão de uma tutela provisória em caráter antecedente é dentro do mesmo processo em que você pede a tutela definitiva. Como é que funciona isso, né? Vamos dar uma explicada melhor. No CPC de 2015, existem 2 formas de requerimento possível da tutela provisória, né? A possibilidade de você fazer um requerimento em caráter incidente e em caráter antecedente. Ambos são dentro do mesmo processo em que você pede a tutela definitiva. Certo. Só que em momentos diferentes. O requerimento em caráter incidente é aquele que é feito ao mesmo tempo em que você pede a tutela definitiva, se não depois de você ter pedido a tutela definitiva. Ou seja, ou é um requerimento feito contemporaneamente à formulação do pedido de tutela definitiva, ou é um requerimento feito posteriormente, depois, né? No momento posterior àquele em que você pede a tutela definitiva, né? Então, você tem a possibilidade, por exemplo, de entrar com a petição inicial, pedir incidentemente a tutela provisória e já pedir a tutela definitiva. Ou você pode, depois, quando a ação já está em curso, numa petição simples, numa sessão de julgamento, numa audiência, pedir a sua tutela provisória em caráter incidente. Não tem nenhum mistério. A novidade é essa possibilidade do requerimento em caráter antecedente. E o requerimento em caráter antecedente, ele se caracteriza pelo fato dele ser formulado antes mesmo de você formular o pedido de tutela definitiva. Mas antes de você formular o pedido de tutela definitiva, por que não fazer os 2 juntos? É porque o requerimento de tutela provisória em caráter antecedente, ele é pensado para situações de extrema urgência. Por isso que ele é típico da tutela provisória de urgência. São aquelas situações em que a urgência é tanta, que não dá de você levantar os dados e elementos necessários para formular a causa de pedir e o pedido de tutela definitiva completos. Sim. Então, você entra com a ação só pedindo a tutela provisória em caráter antecedente, né, em razão da sua urgência, demonstrando a probabilidade do direito, o perigo da demora e anunciando qual será o pedido de tutela definitiva, que o legislador dá um prazo para depois você formular ao longo do processo, né? Parece um pouco com a tutela cautelar preparatória quando você pensa na cautelar. Sim, a diferença é que é feita dentro do mesmo processo. Se você for ver o procedimento, inclusive, ele é muito semelhante, né? Como se fosse uma cautelar preparatória dentro do mesmo processo. Agora, a novidade maior é a possibilidade de ser feito também no contexto da tutela antecipada satisfativa, né? Você requerer em caráter antecedente a tutela antecipada satisfativa, que está, inclusive, dentro do âmbito daquela idade de estabilização dos efeitos dela, né? Que já é um algo mais.
Ô, Paulinha, você acha, nessa linha de raciocínio, você acha que você colocou aí que isso deve ser utilizado em situações de extrema urgência? Você acha que existe alguma possibilidade de utilização da modalidade antecedente como estratégia processual para não antecipar, por exemplo, os argumentos a serem utilizados como pedido definitivo? Ou efetivamente essa utilização, essa via só deve se dar na hipótese extrema de urgência, que você não tem ainda os elementos, você não tem tempo para fazer o pedido definitivo? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente tinha a sistemática anterior, você acabou de colocar, a gente tinha essa possibilidade, digamos assim, antecedente apenas para cautelar, porque a gente tinha a cautelar preparatória, e 30 dias depois da efetivação da medida, eu tinha que ajuizar a ação principal. Eu não tinha isso para tutela antecipada. Então, os advogados, de uma maneira geral, fossem eles privados ou públicos, estavam acostumados a redigir a sua petição inicial por completo, né, fosse no sacrifício que fosse, na urgência que fosse, e colocar, incluir aquele pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Assim era feito, ninguém morria, ninguém clamava por uma outra opção, né? Ninguém, digamos assim, as pessoas estavam adaptadas, né? Ruim ou bom, as pessoas estavam adaptadas. Então eu te pergunto, com essa estratégia utilizada pelo... Veja, Marcos. Acho que agora está voltando, Paulo. Está voltando agora. Agora sim, agora voltou. Escurece toda hora. Perfeito, não, mas voltou, tudo então certo. Nunca aconteceu isso. Vamos lá, Marcos. Assim, em tese, ela foi concebida para ser utilizada nesses casos de extrema urgência. Claro que na prática a gente pode visualizar o advogado como uma forma de estratégia, como você mesmo colocou. Agora, ainda assim, ele vai ter muito pouco tempo de uso dessa estratégia, né, a princípio, porque quando ela é concedida, é 15 dias para poder aditar inicial e já mostrar todas as cartas que você tem na manga sob pena de preclusão, né? Então, eu acho que isso já neutraliza um pouco essa atitude que pode ser considerada de má fé, né? Depender da situação, eu não sei exatamente quais são as situações em que você está visualizando que isso possa acontecer, né? Mas eu acho que essa rapidez com que o legislador já exige que a parte traga o restante já ajudaria a neutralizar isso de alguma forma, tá? E assim, na prática, você me perguntou na prática, tutela antecipada em caráter antecedente, que traz consigo essa coisa da estabilização, né? Que essa é outra parte, não recorre e se estabilizam os efeitos dela, a gente pode até comentar mais sobre isso depois. Como é muito novo aqui no Brasil, tá assustando. Sim. Então eu vejo muita gente reticente em usar essa possibilidade, sobretudo acompanhada da estabilização, em razão disso, com medo. Já vi na prática, tá? Já vi acontecer mais de uma vez. Normalmente, isso acontece quando há um certo interesse do réu, que a coisa se estabilize daquele jeito mesmo. Às vezes até um acerto prévio, que eu não reajo e se estabiliza, né? E a cautelar em caráter antecedente já não é tão novidade assim, né? Já é uma coisa que o pessoal se adaptar ao fato de ser no mesmo processo, né? Realmente, a antecipada antecedente basta a gente ver que nos FPPCs, nos fóruns permanentes de processo civil, eu vi naquele que eu fui relatora do grupo de tutela provisória, como é difícil e impossível a gente aprovar uma verdade, não é fácil não. É algo heróico, né? Conseguir, porque é difícil conseguir unanimidade em torno de um tema tão polêmico e tão cheio de aspectos que despertam divergência entre doutrinadores. Acho que deu uma travada novamente aqui. Voltou, Paulo. Você consegue me ouvir, né? Mas eu te ouvi. Vamos lá. Vou passar agora para nossa, digamos assim, para nossa cozinha, né, da Fazenda Pública aqui, e vou te provocar sobre algo que também, né, não do Código de 2015, mas lá de trás sempre foi polêmico, e é polêmico na aplicação do dia a dia por parte do Poder Judiciário. É admissível ou não é admissível a tutela provisória em face da Fazenda Pública? Existem vários dispositivos legais,
estabelecendo restrições. Eu queria ouvir teu posicionamento acerca dessas restrições, se são constitucionais, se não são constitucionais, se o magistrado pode passar por cima delas, não obstante sejam constitucionais, pode passar por cima delas em situações extremas. Então, eu queria ouvir tua opinião sobre esse tema. Maravilha. Muita gente bacana entrando aqui, hein? Pois Passando é, aqui para tanta ver o gente. Gisele, E Beclaut, Gisele Catarina. Góes, tanta gente, poxa, muito bom, muito prestigiada. Vi Renatinha também. Vamos lá, Marcos. Marcos é antigo, mas o CPC 15 fez questão de ratificar Ratificou. tudo, né? De chancelar todas as previsões que a gente tinha, praticamente todas as que a gente tinha sobre a matéria, né? E assim, de fato, a gente não pode dizer é vedado, não é possível. Agora, existem essas diversas restrições no nosso ordenamento jurídico. No contexto da tutela provisória, que se refere a ações que envolvam servidores. Já há um bom tempo atrás, o legislador iniciou realmente tutela provisória, né, que é mais ampla, pecuniária, contra a fazenda pública em ações que envolvessem servidores. Se eu não me engano, foram na lei 8.437 de 64 a 5.021 de 66, né, que equiparar servidor público, conceder vantagens, autorizar pagamentos, pagar vencimentos, enfim, tudo ligado a prestações pecuniárias envolvendo servidor público, né? E essa restrição, essa vedação a liminar em mandado de segurança nessas causas, né, ela foi ratificada na Lei 12.016 de 2009, a Lei de Mandado de Segurança, né, e mantida no artigo 1059 do CPC de 2015. Aí, algumas décadas depois, veio a previsão da vedação a liminar em cautelar. Né? Mais especificamente, na lei que, se eu não me engano, é a Lei 4387. Aí você me corrige se eu estiver errado. É uma lei de 92. E essa lei vedou a liminar em cautelar nos mesmos casos em que ela era vedada em mandado de segurança, né, contra a Fazenda Pública, e ainda acrescentou duas outras hipóteses. Vedou também liminar em cautelar, está falhando bastante. Já retornou, foi naquele momento, é por conta do delay, mas já voltou, tá tudo ok. Se precisar repetir alguma coisa, você me diz, hein? Já confirmou você que ficou fala aí. Então, veda liminar em cautelar nos mesmos casos em que ela é vedada em mandado de segurança, e também veda liminar em cautelar que esgote o objeto da ação. Aí vem o Talamine e diz, aí é muito fácil, ele está se referindo a liminar que seja irreversível, né? Que esgote o objeto da ação é que é irreversível. E aquela que viesse a ser solicitada num processo que tivesse por objeto um ato impugnável por mandado de segurança de competência originária de tribunal. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Vocês estão... Não, certo. Então, nesse caso... Agora tá... em casa, até então. Marcos, você quer que eu tente colocar no... Tire o Wi-Fi e tente colocar no pacote de dados? Você quer... Paula, se você quiser, eu posso excluir você e você solicita o ingresso novamente. Aí você consegue alterar a rede aí. Vamos fazer isso? Você entra novamente. Eu vou excluir você e você entra novamente. Oi, tá conseguindo me ouvir? Isso, exatamente. Eu vou excluir e você entra novamente. Você quer tentar desabilitar os comentários antes? Pode ser, pode ser. Vamos fazer isso. Às vezes é isso. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver se volta. Se falhar novamente, a gente faz isso. Então, pode continuar. Vamos lá. Pronto. Beleza. Então, que é vedada a liminar de cautelar. O que também foi ratificado pelo 1059 do CPC de 2015. Sim. Então, o CPC foi chancelando tudo. Aí está a generalização da tutela antecipada satisfativa, né? No CPC de 73, lá no 273, né? O legislador falou, ai meu Deus, essa daí também não pode contra a Fazenda Pública. E aí,
A Lei 9494 de 97 veio vedar a tutela antecipada genérica contra a fazenda pública também naquelas mesmas situações em que ela era vedada em mandado de segurança incautelar. Isso foi confirmado pela Lei de Mandado de Segurança de 2009 e também foi mantido, né, em que pese com um texto próprio, no 1059 do nosso Código de Processo Civil. Então, assim, historicamente, em termos de prestações pecuniárias, são essas as vedações. Existem restrições também às prestações não pecuniárias, né? Por exemplo, o 562, parágrafo único do CPC, repete uma regra do Código anterior, que veda liminar em possessória se antes ouvir a fazenda pública, né? A Lei 2770, que também veda tutela antecipada para poder liberar o bem, coisa, a mercadoria que vinha do exterior, que o pessoal diz é inconstitucional, viola acesso à justiça, enfim, né? E também se estende essa possibilidade, também se veda essa tutela antecipada que não tem. Também é vedada a tutela antecipada sem caráter pecuniário, né, que esgote o objeto da ação, porque isso não foi estabelecido só para as ações pecuniárias, e que verse sobre ato que seria impugnável por mandado de segurança de competência originária do tribunal, né? Então, para as prestações não pecuniárias, existiriam essas outras, né? E esse é um cenário completo. Então, vejam que se só é vedada a tutela provisória nesses casos, é porque nos outros ela pode. Já é o primeiro raciocínio a ser colocado, né? Agora, mesmo nesses casos em que ela é vedada, você vai encontrar a doutrina dizendo que é inconstitucional, né? Porque originariamente essas vedações foram inseridas por medida provisória sem urgência ou sem relevância, né? Porque viola o acesso à justiça, mais especificamente o acesso à tutela de urgência, à tutela preventiva, né? Especificamente no que se refere às pecuniárias, né? Discute, tem aquela discussão, né? O pessoal fala, não, tem que vedar quando a prestação é pecuniária, porque para a fazenda pública pagar a quantia tem que ter trânsito em julgado, né? A emenda 30 de 2001 inseriu isso na Constituição, então não dá para ser por tutela provisória, tem que ter reexame necessário antes, também é um outro argumento, né? Tem que entrar na fila do precatório para pagar, e aí a doutrina tem toda uma argumentação contra isso, para dizer que não tem problema nenhum da tutela antecipada pecuniária, isso não seriam restrições, porque você pode antecipar a entrada da pessoa na fila do precatório, não tem problema nenhum, ou furar a fila, se a coisa for urgente mesmo, já se fura a fila para dívida de pequeno valor, salarial, contratual, já existem algumas previsões nesse sentido, né? Reexame necessário para sentença, não é para interlocutória, né? Condição para coisa julgada, já é outro contexto, não está no nosso contexto aqui, né? E a coisa do prévio trânsito em julgado, aí o pessoal diz, é inconstitucional. Porque você vai violar o acesso a uma tutela de urgência preventiva contra a fazenda pública. Se você for exigir prévio trânsito em julgado para pagar alguma coisa, então eles sugerem que se interprete o trânsito em julgado como sendo irrecorribilidade, né? Nos nossos tribunais, como você bem pontuou aí, a gente tem aquela conhecida ADIM 4 de 2008 que diz que essas restrições à tutela provisória contra a fazenda são constitucionais. Mas os próprios tribunais superiores já dão uma interpretação restritiva. Porque a verdade é que gerou uma enxurrada de reclamação, né? As pessoas as pessoas não, os entes fazendários, né, com base na ADC 4, passaram, especialmente no momento posterior, imediatamente posterior à decisão, passaram a ingressar com enxurrada de reclamações, atacando a concessão, né, de tutelas provisórias em face da fazenda, sob o argumento de violação da decisão proferida na DC4. E aí os tribunais superiores foram mitigando, né, esse entendimento para afastar algumas situações, né, Paulo? Foram interpretando o precedente e gerando novos precedentes. E foram gerando precedentes, então até súmula, né, a gente tem relativizado, né, admitindo essa possibilidade para verbas previdenciárias, né, para a devolução de valores indevidamente, né, subtraídos do indivíduo, enfim. E, além disso, tem a DIN 223, dígito 6, que diz que uma lei considerada constitucional em tese pode ser considerada inconstitucional no caso concreto. Então, isso também permite que, em concreto, se vá relativizando essas vedações à tutela antecipada contra a fazenda pública, né? Eu acho que a gente fez um painel... Excelente. Tá. Bacana.
Vou passar agora para algo que não dá para a gente escapar. Falar de tutela provisória sem falar de estabilização é melhor não tratar do tema. Vamos lá. Sem dúvida, o aspecto mais polêmico, né, trazido pelo Código de 2015 em relação à tutela provisória foi a figura da estabilização. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa figura e de uma dúvida que a doutrina tem, digamos assim, enfrentado nos últimos tempos, no que diz respeito a que atitudes, né? Primeiro, que atitudes de inércia da parte adversa são necessárias para gerar a estabilização, e segundo, se a inércia é de ser exigida também, Paula, da parte autora, da parte requerente. Por que eu pergunto isso? Basta a ausência de recurso da parte adversária ou é preciso também que haja a inércia da parte autora no que diz respeito à continuidade da demanda? Então, eu queria te ouvir acerca disso. Que atitudes de inércia são esperadas tanto da parte adversa como da própria parte requerente para que a gente tenha essa estabilização? Vamos lá, vamos lá. A gente comentou na estante, né, agora há pouco, que a estabilização está intimamente relacionada com o requerimento de tutela antecipada satisfativa em caráter antecedente, né? E que o legislador previu que naquelas situações de extrema urgência, pelo menos a princípio a ideia foi essa, que você pode entrar com ação pedindo só a tutela antecipada em caráter antecedente, né, indicando qual vai ser o pedido depois de tutela definitiva, né? E aí, o que acontece nesses casos? Quando o juiz nega a sua tutela antecipada em caráter antecedente, você vai ter 5 dias para emendar a inicial e ter que completar tudo. Agora, quando o juiz concede a sua tutela antecipada, o que vai acontecer? Aí a gente vai ter 2 providências a serem tomadas. Primeiro, o juiz vai ter que determinar a intimação do autor, como eu mencionei também, para em 15 dias ele aditar a inicial e já trazer todo o complemento necessário. Mas ele também vai ter que citar e intimar o réu, a princípio, para ele cumprir a tutela provisória e ele comparecer na audiência de conciliação e mediação. Só que o réu, ele, ao ser citado e intimado, né, dessa tutela antecipada, antecedente aí concedida, ele tem 2 possibilidades principais, né? Ele pode, em primeiro lugar, né, reagir, né? Ele pode recorrer dessa tutela provisória, né? E depois lá da audiência apresentar sua contestação e a gente seguir normalmente com um procedimento comum, ou o réu pode ficar inerte. E essa sua inércia significa o quê? Que o juiz, diante da inércia do réu, nos termos da lei, né, o juiz vai poder extinguir o processo e a tutela antecipada terá os seus efeitos estabilizados, ou seja, ela continuará produzindo efeitos mesmo com o processo tendo sido extinto, né? E essa é a famigerada estabilização, né, dos efeitos da tutela antecipada, né? Logo que a gente escreveu o volume 2, e eu participei muito dessa parte da construção do nosso livro, né? Uma das grandes constatações foi de que, apesar de eu ter anunciado que era uma novidade, isso não é totalmente novo no nosso ordenamento. Porque a técnica de... A estabilização dos efeitos da tutela antecipada, ela é uma técnica e é uma técnica de monitorização do processo, né? E que já existe no contexto do procedimento especial monitório. Sim. E o que essa técnica de monitorização do processo faz? Né? Ela estabelece situações em que a inércia do réu implica a produção de efeitos práticos para ele, que é o que acontece na monitória, na ação monitória, né? Se você é acionado numa monitória e você não reage, né, aquela dívida que estava no documento escrito passa a estar no título executivo e aquilo vira execução contra você. E aqui, no caso da tutela antecipada, é a mesma coisa. Se é dada uma tutela antecipada em caráter antecedente contra você e você não reage, você fica inerte, a gente tem que analisar que inércia é essa, né? Você sofrerá efeitos práticos disso, que é o processo é extinto e se estabilizam os efeitos daquela tutela antecipada. Não eternamente, porque a lei prevê que as partes podem entrar com ação num prazo de 2 anos para poder rediscutir aquilo, mas num prazo de 2 anos. Né? Então, isso seria um tipo de monitorização, de uma técnica de monitorização, né? Que permite, inclusive, a gente enxergar um microsistema de tutela monitória no nosso ordenamento, né? Com procedimento especial monitório, com a estabilização, que deve ser interpretado conjuntamente, né? E a gente pode
nos aproveitar disso, inclusive no âmbito da fazenda pública, se a gente for comentar que é estabilização para a fazenda pública, aproveitar o regramento da tutela munitória, a gente chega lá. Inclusive, vamos lá, isso já nos leva para um ponto que é importante que você falou. Né? Que inércia é essa? E é uma inércia só do réu ou é uma inércia também do autor? Para que haja estabilização, Marcos, o autor ele tem que expressamente no inicial, requerer tutela antecipada em caráter antecedente e, portanto, a aplicação do regime dela em caráter antecedente que vem acompanhado da estabilização. E, além disso, é necessário que o autor não requeira o prosseguimento do processo após a concessão dela. Porque se o autor requerer o prosseguimento do processo após a concessão dela, não vai ser possível falar em estabilização. Né? O autor vai ter interesse nisso, Paula pode ser que o autor se veja numa situação em que ele precisa da coisa julgada. E estabilização não é coisa julgada. A estabilização, ela estabiliza os efeitos da tutela provisória, né? O processo é extinto. Você, no prazo de 2 anos, pode propor, tanto o autor como o réu, podem propor uma ação para voltar a discutir aquilo, para revogar, para confirmar, para modificar, enfim, né? Não fica estabilizado, não há coisa julgada ali, né? Coisa julgada se dá sobre uma sentença dada com cognição exauriente, definitiva, é revisável por ação rescisória, é outro contexto, é outra história. E o autor pode ter interesse nisso. Basta você pensar numa ação declaratória e constitutiva. Né? Numa ação declaratória ou constitutiva, o que você pode pedir para antecipar são os efeitos práticos sociais desse tipo de tutela, os efeitos exequíveis desse tipo de tutela. Por exemplo, numa ação de anulação de título de crédito, você pode antecipar o quê? Você pode pedir para antecipar a sustação do protesto daquele título de crédito. E se você consegue a sustação do protesto daquele título de crédito e isso se estabilizar, será que isso vai te satisfazer? Ou você vai querer a anulação definitiva com força de coisa julgada? Então, o autor pode requerer esse prosseguimento do processo. Mas, se ele não requerer o prosseguimento do processo, se ele pede a tutela antecipada em caráter antecedente e não requer o prosseguimento do processo, uma vez concedida a ela e uma vez estabilizada ela, ele chegar no mesmo processo e pedir para continuar, é comportamento contraditório. É má fé. Né? Então, é algo a ser ponderado. Então, vamos lá. Você tá nos indicando, então, que há atitudes a serem analisadas por parte do autor. A primeira é na propositura da inicial, em que ele está requerendo a medida antecipatória em caráter antecedente. Quando ele faz isso, ele está automaticamente indicando ao Poder Judiciário que ele adere ao regramento da tutela antecipada antecedente. Portanto, em sendo ela concedida e não havendo interposição de recurso, é possível haver estabilização. E o segundo comportamento é ele não ter requerido a continuidade do processo, ou seja, ele, uma vez intimado daquela medida, sabendo que ela lhe foi concedida e sabendo que a gente pode ter ali o prazo expirando para a parte ré agravar a decisão e não agravando, ele não tendo feito nada, ele está também, digamos assim, aquecendo com a estabilização. Então, existem comportamentos a serem analisados por parte do autor no que diz respeito à verificação dessa estabilização, não é isso? Sim, sem sombra de dúvidas. E com relação ao réu, que inércia é essa? A lei coloca que para que haja estabilidade, basta que o autor não recorra, ou me desculpem, que o réu não recorra da decisão de tutela antecipada, tá? Só que aí a doutrina, já acolhida por precedente do STJ, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim. A imagem está um pouco congelada, mas eu estou ouvindo. Voltou a imagem. Voltou a imagem. Congelou, mas já descongelou. Então, a doutrina, que já tem precedente do STJ acompanhando-a também, são recursos ou outros meios de impugnação daquela decisão. Né? Então, pode ser um recurso, a ausência de um recurso, mas também tem que ser a ausência de suspensão de segurança, de pedido de reconsideração. Então, tem que não ter havido uma reação do réu com relação àquela decisão, que ele não tenha se valido de recurso ou outros meios de impugnação. Aí surge uma outra pergunta. Será necessário que o réu sido revel? Poxa, é demais exigir que o cara tenha sido revel, né? Porque com o CPC de 2015, o prazo para defesa só vai correr depois da audiência de mediação e conciliação, é lá na frente. Né? A princípio, pelo menos, isso é algo que vai demorar para acontecer. Então, não parece razoável exigir a revelia. Mas o que se tem colocado, e a gente colocou isso desde o início no nosso livro, é que
Se o réu se antecipou e contestou antes, né, do fim desse prazo, né, o fato dele ter contestado é uma manifestação de vontade Entendi. de que não haja uma estabilização. Isso tem que ser Considerado. considerado pelo juiz, Perfeito. né, como uma atitude que não tem nada a ver com inércia. Há um ato, não há uma inércia. E só que essa visão, ela é controversa. Ela é controversa, né? No STJ existe precedente da terceira turma acolhendo essa visão, mas já na primeira turma existe um outro precedente que não é unânime, mas ele existe, né? Dando uma interpretação mais restritiva, inclusive, a esse dispositivo de lei, dizendo que a lei fala que é a ausência de recurso, o recurso tem que ser interpretado restritivamente para a gente não esvaziar o sentido da lei, né? E, inclusive, observando, isso realmente a gente não pode ignorar, que no trâmite legislativo, antes a previsão ali era de ausência de impugnação, e que depois se colocou ausência de recurso, e que isso estaria dentro, né, da intenção ali, né, do que foi colocado na lei. Mas me parece que a interpretação teleológica, né, razoável mesmo do dispositivo, né, considerando o sentido mesmo da norma, é que deve abranger, a inércia deve abranger essas situações de ausência de defesa, desde que você observe que o réu não contestou, né, dentro do prazo que ele teria para recorrer ou dentro daquele contexto. Amiga, deixa eu só lhe provocar aqui, porque a gente tem menos de 10 minutos, eu não quero perder a oportunidade de lhe provocar em relação a essa temática da estabilização, puxando para a Fazenda Pública. Queria que você falasse tua opinião sobre a estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública, porque isso envolve uma série de aspectos polêmicos, né? Como, por exemplo, se isso gera, se isso tem a ver com a revelia, não tem, se a remessa necessária haveria de incidir ou não, enfim. Então, como é que se dá, na tua interpretação, a estabilização dos efeitos da tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública, quando a Fazenda Pública está no polo passivo? Vamos lá. Eu já finquei uma premissa boa aqui, de que estabilização técnica de monitorização do processo. E já firmei uma premissa também aqui de que nós temos um microsistema de tutela monitória e que vamos interpretar conjuntamente com o regramento do procedimento especial monitório. Então, vejam, se você parar para analisar, sempre houve uma discussão, inclusive na vigência do código anterior, se a ação monitória seria possível contra a Fazenda Pública, né? Se a Fazenda Pública inerte, né, essa inércia dela poderia fazer com que um crédito que tivesse documentado por escrito já tivesse um título executivo e ela pudesse ser executada de imediato, né? Se isso poderia ocorrer contra a Fazenda. E com o CPC de 2015, a gente passou a ter um dispositivo que resolveu essa discussão, resolveu esse problema, que é o 700, parágrafo 6º, se eu não me engano, e que passou a prever expressamente a possibilidade de ação monitória contra a Fazenda Pública. Então, se a gente tem que admitir a tutela monitória contra a Fazenda Pública, por que não admiti-la, né, na tradução da estabilização dos efeitos da tutela antecipada? Então, me parece que sim, nos casos em que é possível, né, tutela antecipada contra a Fazenda, respeitadas as restrições à possibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda, né, uma vez concedida em caráter antecedente, se ela for inerte, não vejo por que não estabilizar. Acho que podemos sim estabilizar. E o reexame necessário, eu não vejo, tem gente que levanta isso como um empecilho, né? Eu acho que eu não lembro se é Eduardo José da Costa, enfim, mas o Léo Cunha também discute bastante isso naquele livro maravilhoso dele, na Fazenda Pública. Nossa Vocês Bíblia. Também tem um livro maravilhoso da Fazenda Pública em Juízo é a nossa Bíblia. A Bíblia de todo advogado público é o livro do Léo. Pois é, mais super legitimidade para poder escrever sobre o tema, inclusive. E, assim, remessa necessária, o reexame necessário, ele é previsto para a sentença, né? Como eu já disse, não é para uma decisão interlocutória, como uma decisão que dá uma tutela antecipada. E o reexame necessário, ele está ali condicionando a formação de uma coisa julgada contra a Fazenda, né? Para depois resvalar numa execução definitiva. E não é o caso da estabilização. A estabilização não é coisa julgada. A estabilização, ela estabiliza os efeitos de uma decisão. E, como disse, e vou repetir, né? A Fazenda Pública
pode depois ter um prazo de 2 Isso. anos, né, para poder entrar com aquela ação, para poder rever o que foi colocado na tutela antecipada, né? Sem nenhum frufru como uma ação rescisória contra coisa julgada. É uma ação simples, é uma ação de competência funcional do mesmo juízo ali na primeira instância, em que você simplesmente tira uma cópia dos autos, diz que está autêntica, entra e pede para poder revisar. O Daniel Mitidiero mesmo, no encontro do nosso grupo de pesquisa, meu e de Fred, ele acha que é o mesmo processo, que você só pede para desarquivar o mesmo processo e seguir adiante. A gente acha não, que tem que começar outro, porque tem que deixar o originário lá para se alguém quiser tirar cópia para outra coisa, até para entrar com outra ação. Né? Então, eu não vejo, a princípio, grandes prejuízos nem empecilhos para a fazenda pública. Né? E aquela questão, tem que fazer coisa julgada para poder expedir precatório. Aí eu já falei, Isso né? já. Fura fila, entra na fila antes, não vejo isso como um problema, está nos nossos tribunais, e eu acho que essa é uma possibilidade. Tem também aquele argumento que você, inclusive, Sim. levantou aí, da questão da Revelia. revelia. Né? Porque existe uma visão, se eu não me engano, a Mirna Cianci fala disso, eu não sei se é italiano, se é Cianci ou se é Cianci, é só ela me dizendo depois, que a revelia da fazenda pública não implicaria confissão ficta, né? Não poderia produzir efeitos porque ela sempre defende direitos indisponíveis. Né? E que, em razão disso, né, essa revelia, essa inércia da fazenda pública também não poderia implicar uma estabilização dos efeitos da tutela antecipada contra ela. Né? Na minha opinião, existe aí uma sobreposição de argumentos que não se conectam muito entre si. Né? Primeiro, para mim, a premissa está errada. Né? Existe doutrina, existe precedente do STJ admitindo a possibilidade de revelia eficaz contra a fazenda, até porque nem sempre a fazenda está defendendo direito indisponível, admitindo-se que em alguns casos esteja em jogo até algo mais privado, particular, como a alocação de imóveis, ações mais ou menos nesse sentido, em que se admite a possibilidade dela sofrer, sim, os efeitos da revelia. Tem precedente do STJ nesse sentido. Né? Mas ainda que a gente considere, e se isso for considerado um parâmetro para poder se admitir a estabilização, então vá lá. Mas mesmo nos casos em que a fazenda não venha a poder sofrer os efeitos de uma revelia, ou enfim, ainda que se faça toda essa conexão, né, os efeitos da revelia não tem nada a ver com a estabilização. Né? Porque a fazenda, ao sofrer efeitos da revelia, e, portanto, a confissão ficta, né, isso gera uma presunção de verdade do que foi afirmado contra ela, a possibilidade de um julgamento antecipado de mérito, que vai lá fazer coisa julgada, gerar execução definitiva, toda uma situação muito mais complexa. Né? E aqui nós estamos diante de algo mais simplório, uma tutela antecipada que foi dada contra a fazenda pública. Né? E a gente está falando de efeitos de uma tutela antecipada que podem vir a se estabilizar. Né? Não estamos falando de uma decisão de mérito com cognição exauriente definitiva que faz coisa julgada, não. Então, a estabilização não implica qualquer confissão para a gente dizer que, sendo o direito indisponível, né, a estabilização não vai poder ocorrer. Né? É porque o direito é indisponível que se diz que não vai ser possível confissão ficta contra a fazenda. Né? Mas o direito ser indisponível vai dar uma estabilização, quer dizer, uma coisa não está muito conectada com a outra. E se a estabilização rolar, a fazenda pode depois voltar a juízo propondo aquela ação no prazo de 2 anos para rediscutir a matéria. Minha amiga, estamos aqui no minutinho final praticamente da nossa live. O tema realmente, como a gente anunciou ao início, tem pano para muita discussão, né? É um tema que gera, que tem vários aspectos de polêmica e que envolvem, inclusive, como você tratou de alguns aqui, envolvem a nossa atuação enquanto advogados públicos. Eu queria agradecer, em nome da Escola da AGU, por sua participação aqui, Paula. Você, com sua generosidade de sempre, com sua simpatia e didática, acima de tudo. Sempre maravilhoso lhe ouvir pelo tempo que for possível. Né? 1 hora para a gente aqui foi pouco, mas é sempre muito proveitoso. Queria deixar alertados aí os nossos seguidores que a live fica salva aqui no IGTV do Pé de Vista e fica também disponibilizada depois no canal do YouTube da Escola da AGU e nas plataformas de podcast do Spotify, do Google e da Apple. Minha amiga, queria passar a palavra para as suas considerações finais. A gente tem 20 segundos aí para você se despedir. Você é sempre muito generoso, muito gentil nas suas palavras. Um prazer imenso estar aqui falando para a Escola da AGU, para os procuradores públicos e outros colegas que estejam nos ouvindo. Né?
E estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Ó, Obrigado, minha amiga. Beijo grande, viu? Tchau, tchau.